Ministro André Mendonça acata pedido da defesa de Thaisa Hoffmann, investigada na CPMI do INSS, por receber mais de 5 milhões de reais de empresas ligadas ao careca do INSS. O magistrado terrivelmente evangélico substituiu o regime fechado pelo domiciliar. A repórter Berenice Leite traz os detalhes aqui para nossa audiência, então vamos dar boa tarde a Berê, que já está aqui conosco no telão e vai informar aqui a audiência do Jornal da Oeste, segunda edição, sobre esse caso. Berenice Leite, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Obrigada, Geise. Boa tarde para você também, para toda a nossa audiência, uma ótima semana. E eu estou aqui no Senado Federal, inclusive hoje, a CPMI do INSS, não teremos sessão em virtude do não comparecimento dos dois que estavam aí para ser ouvidos, né? Dois investigados do roubo dos aposentados. Mas a gente fala agora sobre essa decisão do ministro André Mendonça, que concedeu a prisão domiciliar a Thaisa Hoffmann. Ela é esposa do Virgílio Correia, ex-procurador do INSS. O casal foi preso na semana passada em um desdobramento da operação da Polícia Federal, operação sem desconto. Isso porque o casal teria feito movimentações no sentido de tentar ocultar bens, mesmo depois que estavam ali na condição de investigados. Thaisa Hoffmann, só para que vocês entendam, ela é uma médica endocrinologista e ela é suspeita de ser uma espécie de intermediária entre o Virgílio e essas empresas e associações beneficiadas que faziam os descontos indevidos. Ela era uma intermediária para receber a propina. Ela atuava como sócia administradora de pelo menos 3 empresas, entre elas a THJ Consultoria Limitada, a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos SA e também a Vitae Care Centro Médico Limitada. Essas 3 empresas, então, elas emitiam notas fiscais falsas, faziam também contratos para tentar justificar, na verdade, para justificar mesmo a entrada desse volume de dinheiro milionário, como você bem disse, né? Mais de 5 milhões, isso só por parte da Conafer. No caso do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, ela teria recebido cerca de 7 milhões e meio de reais, fora uma Porsche, né? Um veículo de luxo que foi transferido para o nome dela. Então, depois de serem presos na quinta-feira, ela estava recolhida lá na carceragem da Superintendência da Polícia Federal do Paraná e em virtude de ter um filho de 1 ano e 4 meses, ela ainda estar amamentando esse bebê, a defesa solicitou um habeas corpus para que o bebê não seja prejudicado, até porque ele faz, né, ele se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso, André Mendonça, concedeu a ela a prisão domiciliar. Isso também porque ele cita aqui nessa decisão, vou ler um trecho para vocês, que diz o seguinte, que a priorização dos interesses da criança deve ser reconhecida de maneira que o filho do casal preso tenha o menor sofrimento possível em virtude das condutas ilícitas potencialmente perpetradas pelos seus pais. Então, a Thaisa Hoffmann, ela agora cumpre essa prisão preventiva domiciliar e voltando a reforçar aqui que essas prisões ocorreram na semana passada justamente porque eles, na condição de investigados, estariam de alguma forma tentando ocultar bens, inclusive imóveis de luxo que foram transferidos para nomes de laranjas, uma espécie de manobra para que a justiça não possa então fazer o bloqueio desses bens no eventual ressarcimento dos aposentados. Então, por esse motivo, foi decretada a prisão preventiva do casal, que juntos somam aí mais de 12 milhões de reais recebidos de propina, pelo menos é isso que aponta as investigações até esse momento. Lembrando que a Thaisa Hoffmann também já depôs aqui na CPMI do INSS e ela foi questionada pela oposição, ela estava já beneficiada por um HC e em um momento ela foi questionada se ela teria algum parentesco pelo sobrenome Hoffmann, parentesco com algum político, e ela preferiu não responder essa pergunta, até porque ela tem o benefício, né, de ficar calada e não gerar provas contra ela. Ela preferiu ficar em silêncio do que responder essa pergunta simples, Geise. Mas fica então o registro dessa prisão domiciliar e também um questionamento, né, porque são casos e casos julgados no Supremo Tribunal Federal, mas nem todos têm ali
a hombridade, digamos assim, do ministro André Mendonça. Nós temos visto vários casos, inclusive de mães também condenadas pelo 8 de janeiro, que não tiveram tanta agilidade assim nesse processo para conceder uma prisão domiciliar. A exemplo da Débora dos Santos, né, que ficou conhecida pela Débora do Batom, né, Geise? Mas fica aí o registro, então, porque a Thaisa Hoffmann e o bebê dela agora estão, o bebê está seguro junto com sua mãe e ela continua respondendo o processo. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso time que já está aqui conosco no telão, começando pelas damas. Fabi Barroso conosco. Boa tarde, Fabi. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham, sempre na expectativa e na esperança do Brasil dar uma melhoradinha, né? Então vamos ver se a gente consegue, né, dar algum tipo de notícia positiva. Isso aí, conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, Fabi, saudações, Geisiane. Hoje, que pena, quebrei o clube da Luluzinha das segundas-feiras. Que tragédia. Mas estou aqui. Não vou botar a minha peruca loura, não, mas prometo fazer análises condizentes com a alegria de vocês no Jornal da Oeste, segunda edição. É verdade, Serrão, mas é muito bem-vindo aqui. Semana que vem a gente faz a segunda Florida por aqui. Olha só, Fabi, quero te ouvir então a respeito. O terrivelmente evangélico, hein, Fabi? Vale ressaltar aqui, o terrivelmente evangélico deu aí esse benefício, né? É previsto em lei, é previsto na Constituição, principalmente para quem tem crianças menores de 12 anos. No caso dela, ainda é um bebezinho, precisa ser amamentado. Agora, primeiro que ela não respondeu se ela tem algum grau de parentesco com a Glaze. É evidente que é uma pergunta de interesse público, interesse nacional, tendo em vista o rombo bilionário do INSS. Além disso, Fabi, é impossível, estando no momento que nós estamos vivendo aqui no nosso país, não fazermos a comparação com os presos políticos do 8 de janeiro. É verdade, até com a situação do próprio presidente Bolsonaro, né, que tem aquela prisão domiciliar, mas cheia, lotada, né, de cautelar, de coisas que ele não pode fazer. O principal aqui, não, vamos lá, então realmente é da lei, né, está na lei, artigo 318, inciso 5 do Código de Processo Penal, então é aquele inciso onde fala mulheres, né, que tem filhos até 12 anos, pode ser substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que, aí tem as exceções, ela não se encaixa em nenhum tipo de exceção, as exceções seria praticar violência contra o próprio filho, e outras coisas um pouco mais sérias, né, sérias para criança, eu digo. Então, ele fez o que está na lei. Agora, em relação a ela não responder se ela tem ou não parentesco, é bizarro, né? Porque isso não é produzir prova contra si mesmo. Eu acho muito estranho essa parte de não quererem responder, às vezes só o endereçamento para nós advogados é comum, né? Mas para colocar ali qualificação dela, né? Se é solteira, se é casada, até isso às vezes se recusam, né? E perguntas muito simples, é muito fácil. Então, se ela não responde porque ela acha que vai fazer prova contra ela mesma, por si só, esta ausência de resposta, não formalmente, porque também a lei proíbe, mas informalmente levanta 20 lebres, porque realmente é de deixar a orelha em pé. Muito estranho, muito bizarro e muito esquisito. Agora a gente tem acompanhado todos os dias, desde que a CPMI foi instaurada, denúncias e mais denúncias e uma investigação que está surpreendendo. Eu mesma não sou muito adepta de CPI ou CPMI, porque eu acho que os resultados às vezes são pífios, mas neste caso está sim tendo efeito, né? Parece que a Polícia Federal tem se mexido um pouco mais, se é por conta da visibilidade, né, dessas pessoas e o mal que elas fizeram, a gente não sabe, mas provavelmente, né? Então é muito sério. E espero que essa senhora seja julgada, responda, e se for, né, os indícios levam a crer que ela e o marido têm bastante patrimônio por conta de usurpar de vulneráveis, que ela seja punida, né? E aí sim vai para uma prisão, uma penitenciária, e vão avaliar se ela é ou não perigosa para a sociedade brasileira, né? Eu acho que são crimes bem graves e que
merecem esse tipo de apuração. Então, aproveita para amamentar, né? É assim que eu diria. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.